Três cores, uma só nação, no país dos cangurus, mantendo a tradição. Tricolor pelo mundo, firme nessa batalha, foco nessa missão, torcida na Austrália. Você agora é presidente de um clube, né? Você tem essa visão mais ampla, não só aquela de 4 linhas, mas uma visão de administração. E você contou uma história de quando você chegou no São Paulo, você falou assim, pô, tô no São Paulo, você se sentiu emocionado, e aí no outro dia não posso perder a hora, a passagem. Chegou lá, você falou, não quero voltar nunca mais. E o que a gente viu durante alguns anos recentes não foi isso. Foi as pessoas, jogadores inclusive, se negando a jogar no São Paulo, que para mim é um total absurdo. O porquê que você acha que mudou? O que mudou desse período onde você jogou, que foi vitorioso para São Paulo, a gana de ir para São Paulo, e hoje que a gente vê, inclusive, jogadores se negando a jogar no São Paulo? Mas, ó, eu vou defender os jogadores aí, tá? Não é o problema, não é os jogadores. O problema são os empresários jogadores, os assessores jogador. Vocês falam comigo facilmente, é direto. Eu não vou falar assim, ó, Marcão, liga pro meu assessor para falar comigo. Hoje, vai falar com um moleque de 12, 13 anos de idade. Ele tem assessor, tem empresário. Aí o assessor tem assessor do assessor. Até você conseguir falar com o Joãozinho que joga, que tem 12, 13 anos, e todo mundo virou craque. E aí o cara, não é o jogador, às vezes o jogador fica mal em certos clubes, não é por causa dele, é por causa do empresário dele. Nós tivemos casos aqui que a gente deixou de contratar um jogador aqui, um atleta que é muito bom jogador, porque o empresário dele achava que não era o clube ideal para ele. Então, assim, tem muita coisa que está invertida, tem muita coisa que não está... Mas também não tem jogadores que fazem corpo mole, não? Tem, claro que tem. Claro que tem, mas não é que não estou querendo culpar só os empresários também, não. Uhum. Igual a gente está falando do Pablo aí, o empresário dele é muito bom, conseguiu colocar ele no São Paulo. Tem isso também. Não é? O empresário do Lucas, que jogou no São Paulo, que todo mundo fala mil maravilhas deles, que é craque, que é isso. E para mim eu gosto muito dele. É meu amigo também. Tenho liberdade de conversar com ele. Para mim não é craque, é um jogador normal. E ele está fazendo muito bem o trabalho dele, que está aqui na Europa há quantos anos já. Né? O Lucas foi um bom jogador e tudo, o empresário dele foi muito bom de vender pelo valor que foi vendido na época para o Paris. O empresário é muito bom. Então são coisas que acontecem, que a gente às vezes não sabe como que acontece, mas acontece. E que às vezes o cara que aparentemente para alguns é craque, para outros não é. Outros que acham que são bons, para outros não é. Se eu sou hoje o diretor do São Paulo, por exemplo, a gente está falando, o Pablo é um jogador que eu não contrataria para o São Paulo. Não estou falando mal dele, eu acho que não é um jogador perfil São Paulo. Eu estou dando um exemplo. Ele jogou bem no Atlético Paranaense, tem os méritos dele, lógico, profissional, aparentemente é um rapaz muito bacana, que trabalha bem, só que não é jogador para estar no São Paulo. É igualzinho, tem jogador que não é para estar em outro time, é normal. Isso é uma coisa normal, então depende muito. Eu acho que tem jogador que está num clube que o empresário dele trabalha muito bem. Entendi. E a gente não vai acertar em todas as contratações, isso é coisa normal também. O Raí contrata... Não, tem esquema. Não é que tem esquema. Às vezes você pensa, imagina uma coisa e dá acontece outra. É normal. Mas eu queria te perguntar, porque a gente precisa fazer uma análise fria também, né, Palinha? O São Paulo já está há 8 anos sem ganhar um título. Não é normal para os padrões do São Paulo. A gente que está acostumado com o São Paulo, que é o maior clube do Brasil, não está acostumado um time ficar 8 anos sem ganhar nada. Por que você acha que isso aconteceu? Eu queria que você fizesse uma análise de uma conjuntura. Diretoria, jogadores. O que você acha que aconteceu para o São Paulo estar nessa seca de títulos, Palinha? Falta voz de comando, cara. No presidente, na nossa época, em São Paulo, quem era o presidente? Doutor Pimenta. Vai cuidar da parte burocrática do clube, que é o que tem que fazer, que eu tenho que fazer aqui agora. Eu tenho que entender um pouquinho de lei, eu tenho que saber pedir para fazer as coisas, eu tenho que estar controlando o futebol de longe, mas... E quem tem que cuidar da bola, quem joga a bola. Eu tenho que o diretor esportivo, o problema é dele.
Se ele errar numa contratação, ou se ele acertar na contratação, o mérito é dele, e se der errado, ele não vai trazer um jogador para cá achando que vai dar errado. Acontece. Só que tem que dar essa credibilidade, tem que dar esse poder para que ele possa trazer o jogador. O treinador, meu treinador que chama Diogo, e fala assim: ô Robson, que é meu diretor aqui, Robson, eu preciso do Manuel, que está lá no Vila Franquense, que é um clube que tem aqui. O Robson vai atrás desse Manuel para tentar trazê-lo para cá. E chega lá, o Manuel é muito bom. Chega, vem aqui, ele pode não jogar. Isso acontece também. Sim. O que falta, eu acho, na minha opinião, no São Paulo, é essa voz de comando. Parte do clube, essa parte burocrática, o presidente está ali para fazer isso. A parte social, a parte que tem que cuidar dessas outras coisas aí, do estádio. E tem que determinar os comandos para cada pessoa fazerem e cobrar dessas pessoas a capacidade de fazer bem o trabalho. Tem o Raí. Precisa de algum comentário do Raí? Não precisa. Então, você conhece bem o Raí, né? Então, você acha mas da deixa... participação do Raí? Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer na visão que ele tem de sentar lá com o Diniz. O Diniz, pô, o Manuel te serve? Não, não me serve o Manuel. Então vamos ter que arrumar um caminho para o Manuel. Não é que não seja bom jogador, as pessoas têm que entender. Para chegar a jogar no São Paulo, eu não estou aqui falando que o Pablo não é bom jogador, só não acho que é um jogador para o São Paulo. Para o São Paulo. Tem nada contra ele, contra ninguém. Eu podia chegar no São Paulo. Quem é que ia acreditar no Tele que o Palinha, na capa do Batman, saindo do América de Minas, ia chegar no São Paulo e virar o Palinha que virou? Não é verdade? É verdade. Não depende só do Tele, depende de mim, depende do clube, ter oportunidade, estar preparado para aquela oportunidade. É isso que eu acho, que tem muita gente que esquece, quando você está num clube pequeno, que é ali que você vai ter que trabalhar realmente para quando você tiver uma oportunidade no clube grande, você está preparado, cara. Se não tiver, vai passar. Você vai ficar jogando a vida inteira em clube pequeno, vai ter oportunidade. Não vai fazer gol no Japão, ser campeão mundial. Não vai. Adianta os caras falar assim, o expressinho que o São Paulo tinha, a gente pedia para o expressinho todo treino que tinha. Como é que ia pegar aqueles meninos? É complicado, né? É complicado. Então, assim, era questão de oportunidade. Mas aí, Palinha, eu queria apontar uma questão. A contratação do Pablo, não é um pouco a culpa do Raí? Agora você me apertou, porque assim, eu não sei se quando o Pablo chegou, se o Raí já estava como diretor. De verdade, eu não sei te falar. Tava assim, já me deram um joia aqui, já, ó. Já? Então. Já. Aí eu te falo, às vezes ele vê o Pablo grande, o centroavante que a gente tinha aí, jogou quem? Luizão, Luiz Fabiano, Dodô, França, um jogador referência, vamos dizer assim, Aloísio, esse para mim foi um dos maiores, Chulapa, né, no caso. Chulapa. Você pega... O segundo Chulapa, né? O segundo Chulapa. Então, o Chulapa 1, Chulapa 2, né, no Chulapa caso. 2. Careca. E aí você vê um Pablo que vinha bem, fazendo jogos bons no Atlético Paranaense, novo, teoricamente, vai chegar no São Paulo, vai ter uma condição melhor, vai continuar fazendo gols, um cara que... Né, só que não está dando certo. Às vezes sai pela culatra. O Adriano, quando foi para o São Paulo, todo mundo falava do Adriano, ganhou o quê? Não ganhou nada, cara. Pois é. E é o Adriano, né? E é o Adriano.